Quem é você quando ninguém está olhando? Quem comanda suas mãos quando, sem pensar, você recai no que jurou abandonar? E se a sua maior fraqueza não fosse um defeito, mas um plano cuidadosamente traçado para destruir a sua alma? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Carl Gustav Jung. Pense nisso por um instante, e se o que você chama de fraqueza, vício ou falta de controle for apenas a superfície de algo muito mais antigo, mais sombrio e infinitamente mais inteligente do que você imagina? E se houver uma parte de você, rejeitada, esquecida, trancada no porão da consciência, que se alimenta da sua dor e que escolheu exatamente esse vício para manter você acorrentado ao mesmo pesadelo, todos nós às vezes tratamos os outros injustamente com desconfiança. Mas já reparou como somos ainda mais cruéis quando direcionamos essa desconfiança a nós mesmos? Como se houvesse dentro de nós um tribunal secreto que nos acusa, nos pune e depois nos consola com a própria sentença. Mais uma dose, mais uma recaída, mais uma fuga. Esse vídeo não é sobre drogas, álcool, pornografia ou comida. É sobre uma guerra pela sua alma, e você está lutando contra algo que conhece a cada milímetro do seu inconsciente. Algo que não está fora de você, mas dentro, disfarçado de você. Algo que Jung chamou de complexo autônomo. Outros o chamavam de demônio. Eu prefiro chamar de o invasor silencioso. Ele não quer sua destruição imediata. Ele quer sua rendição lenta. Este espaço aqui, este vídeo, esta voz, não vai te oferecer fórmulas fáceis. Vai te conduzir por corredores escuros da alma, onde suas verdades mais indigestas foram escondidas. Vamos juntos, você e eu, entrar nesses corredores. E talvez, apenas talvez, no meio dessa escuridão, você perceba que nunca esteve sozinho. E que aquilo que você chama de vício, talvez, seja na verdade um convite para o despertar mais brutal e mais belo da sua existência. Se você tiver coragem, siga. Mas antes, me responda. Você está mesmo preparado para ver quem está puxando os fios por trás da sua vontade? Se essa pergunta te incomoda, ótimo. É com esse desconforto que a verdade começa. Você acha que escolheu isso? A bebida, o cigarro, o celular, o doce, o corpo anônimo da madrugada, o clique automático? Você acredita que no fundo ainda é você quem decide? Que mesmo quando tudo escapa do controle, há uma parte sua, pequena talvez, envergonhada, mas ainda sua, uma vontade, um querer. Mas e se eu te dissesse que esse querer já não é mais seu? Que há algo em você que se veste da sua voz, que imita os seus pensamentos, que caminha por dentro de você com a habilidade de um ator antigo, mas que não é você. Carl Jung passou a vida mergulhado no inconsciente humano e fez uma descoberta que, até hoje, assusta e liberta os que têm coragem de ouvi-la. Dentro de cada um de nós habita um invasor. Ele não grita, não força, não exige, ele sugere. É uma ideia que surge do nada, um impulso repentino, um desejo inexplicável, uma voz doce que diz: só hoje, só um pouco, só para aliviar. E você obedece, não por fraqueza, mas por confusão, porque essa voz usa o seu próprio rosto. Esse invasor, Jung chamaria de complexo autônomo, uma estrutura viva, quase independente, nascida das partes rejeitadas de você. Não são demônios externos, são fragmentos seus, pedaços partidos da alma que nunca recebem luz suficiente. Pedaços que você trancou quando disseram que sentir era fraqueza, que querer era feio, que chorar era ridículo, que precisar de alguém era humilhante. Esses pedaços não desapareceram, eles aprenderam a sobreviver nas sombras. E das sombras começaram a tomar decisões por você. O mais perigoso nisso tudo, eles se tornaram especialistas em usar o que te destrói como disfarce para o que você precisa. Você quer acolher, eles oferecem prazer, você quer pertencimento, eles te vendem anestesia, você quer amor, eles te dão vício, e fazem isso de forma tão sutil que você jura: fui eu que quis. Mas repare, quem em sã consciência escolhe algo que o corrói, que o envergonha,
que o afasta de quem ama? Quem conscientemente decide repetir pela milésima vez um padrão que o arrasta para o mesmo buraco? Não, isso não é liberdade, é possessão. Jung sabia, o inconsciente age como um teatro, e você é o ator que acredita que está improvisando, quando na verdade está seguindo um roteiro antigo escrito por dores que você nem lembra que sentiu, e a plateia é o próprio mundo. Ele te observa sem saber que cada gesto seu, cada recaída, cada só mais uma vez, é na verdade um pedido de socorro em código Morse emocional. Agora escute isso como um sussurro. Se o vício te servir mais do que te destrói, ele vai continuar. Ele não é o problema. É a solução que o seu inconsciente encontrou para lidar com o que você não suporta encarar. E por isso o primeiro passo não é força, é lucidez. É parar. Não parar o vício. Isso vem depois. Para o teatro. Olhar o palco, identificar quem está encenando com a sua face e então perguntar em silêncio e coragem: quem dentro de mim quer isso? A resposta pode não vir de imediato. Talvez ela venha em forma de lágrima, ou raiva, ou uma sensação sufocante de que alguma coisa está prestes a emergir. Talvez venha uma lembrança esquecida, numa frase que alguém te disse há anos e que você fingiu que não doeu. Talvez venha numa solidão que você nunca nomeou. Mas quando vier, e ela virá, o invasor perde força, porque você o viu, e nada que é visto com clareza pode seguir operando no escuro. O vício é uma marionete. A sombra é quem puxa os fios, mas você é quem pode cortar as cordas. Agora me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona. Mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e quando aplicado, costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Ela não fala alto, ela sussurra, ela não bate na sua porta, ela já tem a chave. A sombra, como Jung a descreveu, não é apenas um conceito psicológico. É uma entidade psíquica feita daquilo que você enterrou vivo. Pense nisso. Todos os dias da sua vida, você veste uma máscara. Uma persona cuidadosamente construída para ser aceita, amada, respeitada, desejada. Mas tudo o que você exclui dessa imagem, os impulsos, os medos, as vergonhas, os desejos inconfessáveis, tudo isso não desaparece. Vai direto para um porão escuro da alma. Esse porão tem nome: sombra. Mas ela não fica lá, quieta. Ela te observa, como um animal paciente. Ela estuda cada movimento, cada padrão, cada buraco emocional. Ela sabe exatamente quando você está vulnerável. E no momento certo, ela age. Ela não quer te destruir. Não ainda. Ela quer se fazer presente. Ela quer ser vista. Mas como você não a escuta quando ela sussurra, ela grita através dos seus vícios. Você acha que foi só uma recaída? Foi um recado. Você acha que foi só vontade? Foi um alerta. Você acha que você escolheu? Foi ela se impondo porque você se recusa a integrá-la. A sombra não é o que você não sabe sobre si, é o que você sabe muito bem, mas não tem coragem de olhar. É aquela lembrança que você finge não lembrar. Aquela humilhação que ainda queima no fundo da sua garganta. Aquele trauma que você minimiza dizendo: todo mundo passa por isso. É aquele grito que você aprendeu a engolir com um sorriso. E por isso a sombra tem tanto poder. Porque quanto mais você finge que ela não existe, mais ela se fortalece. E ela se vinga. Sim, se vinga da sua indiferença.
Ela cria armadilhas emocionais sofisticadas, te coloca exatamente nas situações que mais te ferem, te atrai para pessoas que repetem suas feridas mais antigas, faz você sabotar aquilo que mais quer, só para te provar que você ainda está preso a ela. E você pensa, por que eu faço isso comigo mesmo? Porque não é você, é a parte de você que foi abandonada, e agora voltou com fome. A sombra é como um filho que você rejeitou e deixou no frio. Ele cresceu ressentido e agora exige ser visto. Se você não o acolhe, ele toma à força o lugar no seu trono interno. Você acha que está no comando, mas é ele quem dirige o volante e você só acorda quando o carro já está capotando. Por isso a pergunta não é como me livro da sombra, mas sim, o que dentro de mim está tentando me mostrar essa dor? Porque toda dor tem um propósito. Toda recaída é uma tentativa desesperada da psique de fazer você olhar para o que realmente importa, mas você segue distraído. Quer parar o comportamento, mas se recusa a investigar o que o provoca. A sombra te observa como um espelho distorcido. Ela reflete o que você esconde, de si e do mundo. E quando você insiste em negar o que sente, ela cria sintomas. Angústia sem nome, vazio no peito, compulsão, irritabilidade, crises de ansiedade que surgem do nada. Não é do nada, é ela, é você. Se você sente que está sempre à beira de algo, da recaída, do colapso, do choro, do abandono, é porque a sombra está próxima. Ela não quer destruir seu castelo. Ela quer que você perceba que ele foi construído em cima de esqueletos. E aqui vai uma verdade difícil. A sombra só para de agir contra você quando percebe que você está pronto para agir com ela. É nesse momento que a cura começa. Não com controle, mas com compreensão. Não com disciplina, mas com presença. Você senta frente a frente com o que mais te assusta e ao invés de fugir você diz, eu estou pronto para te ouvir. Não é bonito, não é confortável, não é imediato, mas é real. E só o real pode te libertar. Você não precisa destruir a sombra. Ela não é o inimigo, ela é o mensageiro. O recado que você ignorou por anos, a ferida que virou voz. E acredite, se você tiver coragem de ouvi-la, ela deixa de ser armadilha e se transforma em guia. Você jura que quer, que precisa, que não aguenta, que vai enlouquecer se não tiver. O corpo treme, a mente dispara, a respiração muda e de repente não existe mais nada no mundo além daquilo. Aquilo que você disse que nunca mais faria, aquilo que por dentro você sabe que te mata um pouco toda vez, mas que ainda assim parece inevitável. Foi mais forte do que eu. Nem pensei quando vi e já tinha feito. É como se algo tomasse conta de mim. Essas frases não são exageros. Elas são descrições cirúrgicas de um fenômeno que Jung conhecia bem. A perda do eu consciente para forças inconscientes que agem com inteligência própria, um fenômeno que ele chamou de possessão psíquica. E aqui está o segredo mais sombrio e mais libertador que você talvez nunca tenha ouvido. Nem todo desejo que nasce em você é seu. Sim, às vezes o que você chama de vontade é apenas a atuação de um fragmento antigo, uma emoção não digerida, um medo travestido de fome. Você acha que deseja algo, mas o que está se manifestando é uma parte de você que opera nos bastidores como um roteirista invisível, escrevendo falas, criando cenas, manipulando os fios enquanto você se convence de que ainda é o autor. Jung dizia que a psique é feita de camadas, como um sítio arqueológico. Na superfície está o seu eu consciente, o que você pensa que é. Abaixo disso, uma multidão, instintos arcaicos, traços herdados da história humana, feridas da infância, imagens coletivas, máscaras, máscaras sobre máscaras, e no meio de tudo isso está o que ele chamava de arquétipos, forças primordiais que operam através de você, mesmo que você nunca tenha aprendido seus nomes. O adicto que diz, eu preciso disso para viver, está na verdade ecoando o grito do instinto de sobrevivência primitivo, ativado por um trauma, não por uma necessidade real. Veja o truque. A mente inconsciente não fala com palavras. Ela fala com sensações, com urgência, com repetições, com aquele padrão que você jura que vai quebrar e no minuto seguinte já está repetindo. É teatro, mas não um teatro qualquer.
é o teatro do auto-engano, e você, apesar de sentir que é protagonista, está cada vez mais no papel de espectador, assistindo-se repetir falas que nem acredita mais. Você diz que quer parar, mas age como quem quer continuar. Você diz que está consciente, mas caminha como um sonâmbulo, sempre na mesma direção, para o mesmo lugar escuro. Por quê? Porque o vício é mais do que alívio, ele é coerência psíquica, ele mantém sua narrativa interna intacta. Se você acredita que é indigno de amor, o vício reforça isso. Se você acredita que é incapaz de mudar, o vício prova. Se você acredita que falhar é inevitável, o vício garante o fracasso. E assim, você segue fiel ao papel que escolheu, ou melhor, ao papel que foi dado a você muito antes de você entender que tinha escolha. Você interpreta tão bem esse personagem quebrado que o mundo aplaude. Pena, consolo, piedade. Alguns até te admiram. Ele é forte por continuar lutando. Mas você sabe, não é força, é prisão. É repetir o ato, porque o palco é o único lugar onde você ainda sente que existe. A psique ama histórias, e ela manterá a sua ativa, custe o que custar, mesmo que para isso precise fazer você destruir tudo de novo. Porque mudar exige reescrever o roteiro inteiro. E isso é aterrorizante, é muito mais fácil seguir representando, mesmo que doa. Mas aqui está algo que ninguém te disse. Você pode sair do palco. Você pode descer da encenação, pode rasgar o roteiro e perguntar pela primeira vez, em voz alta: quem está escrevendo a minha vida? Esse momento é raro. É um colapso. Mas também é um renascimento. Quando você começa a separar o desejo verdadeiro do desejo encenado, o teatro perde poder. O personagem começa a se dissolver. E algo novo, ainda sem nome, começa a nascer. No início, vai doer. O vício é como uma peça de roupa apertada que, apesar de machucar, se tornou confortável. Mas ao tirá-la pela primeira vez, o corpo respira. Você não precisa saber quem é. Só precisa ter coragem de deixar de ser quem você não é mais. Porque ali, no vazio deixado pelo personagem, é onde a verdade finalmente pode entrar. Há um momento, sempre há, em que o corpo denuncia. Mesmo quando a mente ainda insiste em racionalizar, minimizar, fingir que está tudo sob controle, o corpo começa a gritar. Grita com insônia, com dores inexplicáveis, com tremores, com crises de ansiedade que surgem sem aviso, como uma tempestade interna sem nuvens no céu. Você já sentiu isso? Aquela tensão silenciosa no peito, aquela sensação de estar sendo puxado por dentro. Um chamado estranho, quase biológico, para repetir o mesmo comportamento, mesmo sabendo, mesmo sentindo que aquilo está te matando aos poucos. Carl Jung não via o corpo como apenas uma estrutura física. Para ele, o corpo é a arena sagrada onde as forças da psique se enfrentam. É nele que o inconsciente se manifesta quando a mente já não escuta. E quando você ignora os sinais por tempo demais, o corpo começa a carregar a guerra que a alma se recusa a enfrentar. Você já percebeu como o vício tem ritmo? Ele tem hora, ele tem rituais, ele mora no gesto, o abrir da garrafa, clique no celular, o caminhar automático até a geladeira, o rolar da tela à meia-noite em busca de nada. É como se o corpo tivesse sido possuído por um código secreto, um roteiro aprendido, um ritual de sacrifício, em que o altar é você mesmo. Isso não é só comportamento, é memória, memória somática. O seu corpo aprendeu que aquele vício, aquele alívio, é o que te salva. Não importa se é mentira, não importa se destrói tudo depois. O corpo não está preocupado com o depois. O corpo só quer parar a dor agora. E aqui está o ponto mais cruel. O vício funciona. Ele alivia. Por alguns minutos ele funciona. E é por isso que ele é tão poderoso. Porque por mais que a mente diga não, o corpo lembra da sensação, do silêncio, do esquecimento, da ausência momentânea do peso. O corpo passa a desejar esse alívio como se desejasse oxigênio. Não é mais sobre prazer, é sobre sobrevivência. E é aqui que começa a possessão completa. A fronteira entre o eu e o impulso desaparece. Você sente o desejo como se fosse sua própria vontade, mas não é. É a sobrevivência do trauma se manifestando através da biologia. A mente ainda pode mentir, mas o corpo sempre fala a verdade. E o que ele está te dizendo é:
Há algo dentro de mim que ainda dói, algo que não foi nomeado, algo que não foi tocado, algo que você insiste em calar com o barulho do vício, e quando você tenta se libertar, o corpo reage, como se estivesse perdendo um órgão, como se estivesse morrendo, e de certo modo está, porque o vício já se integrou à sua fisiologia, à sua identidade, à sua química. Cortar isso é sim uma pequena morte, e toda morte gera resistência, mas Jung sabia, nenhuma transformação acontece sem dor. A dor é o parto da alma, e o corpo nessa metáfora é o útero onde a mudança se gestou, ou será abortada. O problema é que você aprendeu a ver o corpo como inimigo. Você o culpa, você o pune, você diz, meu corpo me trai. Mas a verdade é que ele só está te mostrando com brutal honestidade o quanto você ainda está preso. Preso à dor, preso à mentira, preso ao alívio. E o alívio, esse impostor disfarçado de amor, vem sempre com juros altos. Você paga com cansaço, com arrependimento, com mais solidão. Você quer saber se está viciado? Observe seu corpo. Ele treme por algo? Ele se contrai quando você tenta mudar? Ele grita em silêncio quando não tem o que deseja? A resposta está aí, no seu estômago, no seu peito, na sua pele. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O corpo não é só campo de batalha, ele também é portal de cura. É pelo corpo que você volta para si, com respiração, com presença, com toque consciente, com silêncio, com movimento que não busca resultado, mas reconexão. O corpo não te traiu, ele guardou a dor por você esse tempo todo, e agora ele está te pedindo ajuda. É hora de ouvir, é hora de responder, é hora de parar de anestesiar e começar a habitar. Habitar o próprio corpo, habitar a própria história e, aos poucos, reconstruir ali, nesse mesmo corpo que sangrou, um lugar onde a alma possa finalmente descansar. Você diz que quer se curar, mas está disposto a morrer, não o corpo, não a carne, mas o você que habita essa narrativa, esse personagem que aprendeu a existir através da dor, do vício, da culpa, porque é esse você que vai precisar morrer. E aqui está a armadilha mais profunda da dependência. Ela não é apenas um comportamento, é uma identidade. Você não está mais apenas com um vício, você é o viciado. É assim que se apresenta ao mundo. É assim que pensa em si mesmo quando acorda e quando vai dormir. Mesmo nos dias em que está limpo, mesmo nos dias em que sorri. Lá no fundo, uma voz sussurra: você é isso. Sempre será. E talvez no fundo, você prefira continuar sendo, porque há segurança em quem sofre. Há um tipo estranho de conforto na repetição da dor. Você já conhece as regras, você sabe como fracassar, você sabe como se esconder. Mas e se você vencer? E se você realmente mudar? Aí vem o terror. Porque se você muda, você perde a desculpa. Você perde o álibi emocional. Você perde o direito secreto de ser perdoado antes mesmo de errar. Você perde o papel de vítima e com ele ganha um fardo muito maior, o de ser livre. E a liberdade assusta. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você verdadeiramente é, exige a morte do ego, a dissolução da persona, o colapso do personagem. E o dependente é um personagem poderoso. Ele une todas as partes que você não conseguiu integrar: o ferido, o rejeitado, o indigno, o solitário, o raivoso, o invisível. Todos eles vivem ali, nessa identidade. E você aprendeu a amá-los, porque no fim é tudo o que você tem. Mas aqui está a verdade que talvez você evite há anos. Esse personagem precisa morrer para que você viva, e vai doer. Porque não é só deixar de usar, é deixar de ser, é enterrar um eu inteiro, um eu que te salvou por muito tempo, que te protegeu, que te manteve respirando, mas que agora te afoga. Morrer para renascer não é poético, é brutal, é acordar sem saber quem você é olhar no espelho e não reconhecer os olhos, é sentir saudade do vício, não pela substância em si, mas pela identidade que ele sustentava. É viver um luto real por algo que te destruía,
Porque até isso o vício oferecia sentido. Você lutava contra ele, fugia dele, se envergonhará dele, mas tudo girava em torno dele. A ausência dele abre um buraco, e nesse buraco mora o desconhecido. Mas escute isso, mesmo que seu coração resista, você não é o seu sofrimento. Você não é suas falhas. Você não é suas recaídas. Você não é sua dor. Essas coisas aconteceram com você, sim, mas não definem você. Você está além disso. Você é o espaço onde tudo isso aconteceu e o espaço onde algo novo ainda pode nascer. Mas para isso, é preciso permitir a morte, é preciso deixar o velho eu se dissolver, e isso não será aceito por todos. Alguns vão preferir você quebrado, porque sabiam como lidar com você assim. Outros vão te lembrar de cada erro, como se fossem donos da sua história, mas só você sabe o que vive por dentro, e só você pode fazer essa travessia, a travessia da morte simbólica, a travessia do silêncio interno, a travessia onde o antigo eu desmorona e o novo ainda não tem nome, e é aqui que começa a verdadeira sobriedade, não a ausência do vício, mas a presença de uma nova consciência. Você não precisa saber quem será, só precisa se comprometer a não ser mais quem você já sabe que não é, e a partir daí, no chão da própria ausência, algo começa a germinar, uma voz nova, um olhar mais limpo, uma coragem mais silenciosa. É o nascimento de um novo ser. E ele não precisa se definir pela dor, ele pode, enfim, ser livre. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez tenha vindo buscar respostas, ou alívio, ou apenas uma voz que finalmente nomeasse aquilo que você sente, mas não sabe explicar. Se for isso, então escute com o coração aberto, porque isso é para você. Você não está quebrado, você está em processo, e todo processo profundo exige escuridão antes da luz. Carl Jung nos ensinou que a jornada mais difícil do ser humano é encarar a si mesmo, não a máscara, não o papel, mas o rosto nu da alma, aquele que treme diante da própria sombra, mas ainda assim se recusa a fugir. A dependência nunca foi só sobre o que você consome. Ela é, acima de tudo, um reflexo da sua fome não saciada, de amor, de pertencimento, de sentido, de verdade, e agora você sabe, esse vazio não é o seu fim, ele é o início. A verdadeira batalha nunca foi contra a substância, o comportamento, o objeto do vício. A verdadeira batalha sempre foi por algo mais sutil, a posse da sua alma, e essa batalha se vence não com força, mas com consciência, com presença, com a escolha radical de não mais viver como espectador do próprio sofrimento, mas como autor de uma nova narrativa, uma que ainda está sendo escrita com mãos trêmulas, mas finalmente suas. A verdade é dura, você vai ter que morrer algumas vezes para renascer inteiro. E sim, algumas partes suas vão gritar por atenção, vão sabotar, vão pedir o velho alívio, mas agora você tem algo que não tinha antes. A consciência de que nem toda vontade é sua, e que só você pode decidir quem fica e quem precisa partir dentro de si. Essa decisão é o primeiro ato de liberdade real. Sabe, eu não estou falando com você apenas como alguém que estudou Jung. Estou falando como alguém que também já esteve no fundo, que já viu a própria alma ser negociada em troca de alívios baratos. Eu lembro do dia em que percebi que o problema nunca foi o álcool, ou o trabalho compulsivo, ou os relacionamentos que destruí. O problema era o vazio que eu tentava preencher com tudo, menos com verdade. Lembro de uma madrugada específica. Estava sozinho, o mundo em silêncio, e eu me sentia absolutamente desmoronado. Foi ali, no meio do colapso, que uma voz muito pequena surgiu. E se eu não for isso? E naquele instante, algo recomeçou. Não como milagre, mas como escolha. A escolha de viver, mesmo sem saber como. Se você chegou até aqui, obrigado. Não por me ouvir, mas por se ouvir através dessas palavras. Você não está sozinho. E mesmo que essa estrada pareça longa, ela é sua. E por isso mesmo, sagrada. Ah, e antes de sair, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para entender como funciona esse processo que vem tirando milhares de pessoas do modo automático e ajudando a construir uma vida mais coerente com seus valores e com quem você quer se tornar. Agora, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, eu só posso concluir duas coisas.
Ou você é um ninja da resistência emocional, ou a sombra já tomou o mouse da sua mão. Devolve, vai. Curte, comenta, se inscreve. Não pelo algoritmo, mas porque esse espaço é feito para quem, como você, já cansou de fingir sanidade. E esses vídeos que estão aparecendo na tela agora? Não vou te dizer o que são, mas um deles talvez contenha a pergunta que você ainda não teve coragem de fazer, ou a resposta que você fingiu que não queria ouvir. A gente se encontra lá, se tiver coragem.